Oi, pessoal, tudo bom dia com vocês? Conforme prometido, aula gravada. O nosso bate-papo de hoje é sobre capital de risco. Eu já vim falando algumas aulas um pouco sobre como as empresas podem recorrer à fonte de capitais, né? A gente falou bastante capital terceiro, capital próprio, falamos inclusive sobre a emissão de ação, o IPO, mas existe outra categoria de capital que chamamos de capital de risco, que nada mais é que investimentos feitos em empresas, em projetos que existe um risco muito grande, né? Então, normalmente empresas que estão começando, principalmente startups ligadas à tecnologia, exige um investimento inicial relevante para que esse negócio comece a crescer. E nem sempre bancos e nem sempre o IPO, por exemplo, ele é acessível a essa empresa, né? Então, normalmente a empresa não tem uma estrutura muito grande, ela não tem um balanço patrimonial, ela não tem garantia para conseguir um financiamento, para conseguir acesso ao banco, não tem estrutura financeira para fazer uma abertura de capital de um IPO, ou de repente emitir uma debênture, que a gente já viu também. Então, ela pode recorrer ao outro tipo de capital, que é o capital de risco, que são investimentos realizados principalmente em empresas de estágios iniciais ou até empresas mais maduras, mas que estão relacionadas a projetos um pouco mais arriscados. Então, a gente vai conhecer um pouquinho desse tipo de capital, a gente saber como ele existe, saber como é que a gente pode acessar. E aqui, mais uma vez, né, para a empresa, esse capital é uma forma de financiar suas atividades e para o investidor é uma forma aí de ter um retorno sobre esse investimento. A gente vai ver um pouquinho desses dois lados também, tá certo? Então, capital de risco nada mais é que um investimento onde investidores aplicam recursos em empresas com expectativa de rápido crescimento e elevada rentabilidade. Então, como é um investimento considerado arriscado, né? Você investir em um negócio que está começando, que está se estruturando, que é uma startup, que muitas vezes a gente só tem a ideia, não tem nenhuma estrutura física, é um investimento arriscado. E por que as pessoas investem nele? Porque existe a expectativa de um alto crescimento, de uma alta rentabilidade, né? Então a gente procura o capital de risco, o investidor de capital de risco, ele procura investir nesses projetos, nessas empresas, buscando, obviamente, um crescimento rápido e uma alta rentabilidade. E existe aqui no Brasil toda uma regulamentação feita sobre esse capital, que ainda está em desenvolvimento comparado a outros países, mas existe uma regrinha, existe um regimento, uma regulamentação de como esse investidor pode investir nessas empresas, né? E quais são os direitos e os deveres que ele tem também, tá? Então, é uma atividade que é regulamentada no nosso país. Nós temos aqui nesse quadro as diferenças entre o que seria o capital de risco e o que seria a operação de empréstimo. Como a gente já viu, quando a empresa ela faz um empréstimo ou um financiamento, ela recorre a um banco, uma instituição financeira, na verdade, né, para adquirir aquele capital. Então, ela recebe aquele dinheiro daquele empréstimo e ela vai pagar ali em prestações que vai incorrer juros. Então, basicamente, o empréstimo tem como característica o pagamento de juros. Então, eu tenho uma dívida que eu vou ser fixa, que eu vou ter que levar ela durante um bom tempo e honrar aquela obrigação durante um bom tempo, né? Isso é algo importante. Então, a gente assume uma dívida que vai poder, que obviamente vai onerar a empresa, vai ser um gasto que ela vai ter que ter mensalmente até quitar aquele empréstimo. Normalmente, quando a empresa ela faz um empréstimo, ela tem que dar alguma garantia ou algum avalista. Ela tem que mostrar que tem condições de pagar. Então, normalmente, ela dá como garantia algum ativo que ela tenha, né? Então, um carro, um veículo, uma máquina, um equipamento, funciona normalmente assim. E o banco serve para aumentar a confiança do banco, que ela tem condições de quitar aquele empréstimo, ou pelo menos dar alguma garantia. Ou, de repente, apresentar alguma avalista que possa assumir aquela despesa também, certo? E aí o importante é que o risco é o tomador do empréstimo, né? Como a empresa ela faz aquele, quando ela adquire aquele empréstimo, ela que vai ter que honrar com aquelas obrigações. E o banco tem a confiança que ela vai pagar. Então existe uma relação de risco do banco, né, com a empresa e da empresa também com o banco, no sentido que a empresa tem que honrar aquele compromisso para que dê certo essa operação, certo? E o capital de risco funciona igual? Não exatamente igual. A gente não está falando de um banco, a gente está falando de uma empresa, a gente está falando de um empréstimo. Na verdade, o capital de risco é um investimento. Então, existe de um lado um investidor que vai aportar dinheiro em uma empresa na expectativa aí de que ela cresça e dê retorno, certo? Então, existe a figura do investidor. E esse investidor, para ele pegar o seu dinheirinho lá suado e colocar em um negócio, ele só coloca se ele perceber que aquela empresa ela é rentável, se ela perceber que aquela empresa tem chance de crescer e ter um bom retorno superior ao que ele encontraria no mercado financeiro, por exemplo. É muito mais simples a gente investir em uma ação ou investir em uma renda fixa do que investir em uma empresa que tem toda uma flexibilidade. Então, ele precisa verificar que aquela empresa ela é viável economicamente. E aí ele usa
a TI, o payback, o VPL que a gente já viu, para poder fazer a avaliação daquele negócio. Então, ele precisa daquelas informações que ele projeta, ele vai analisar o fluxo de caixa da empresa, verificar a sua taxa de retorno, a sua TI, e verificar se ela é viável ou não, se para ele aquela empresa é viável ou não. E aí o risco do prejuízo é do investidor, né? Se eu pego o meu dinheirinho lá e coloco naquela empresa, e aquela empresa não dá certo, aquela startup não decola, aquele projeto que a gente apostou tanto deu errado, eu obviamente vou perder meu dinheiro. Então existe um risco muito alto para o investidor do negócio dar errado. E ele vai ter que assumir aquele risco porque ele está esperando um retorno maior. Por isso é um capital de risco. E em alguns casos também pode acontecer de existir uma participação acionária. Então esse investidor, ele pode, em alguns casos, figurar também como um gestor. Ou mesmo que ele não figure como gestor, como sócio, ele pode atuar dando apoio, suporte à gestão do negócio. Então, o principal ponto é esse. Ele não é apenas um investidor. Ele não está apenas aportando capital naquela empresa. Ele está também compartilhando o seu conhecimento, a sua habilidade, as suas informações com aquele negócio para auxiliar na gestão, tá certo? Então, existe uma forma de, vamos dizer, uma espécie de consultoria. Não é bem uma consultoria, mas ele, em alguns casos, atua junto com a gestão da empresa. Ele não atua exatamente como gestor, mas ele dá suporte à gestão também, ok? E nós temos aí vários tipos de capital de risco. O que vai depender principalmente é o risco que está sendo assumido e também qual o estágio da empresa, né? Então, para cada estágio de empresa, nós temos uma espécie de capital um pouco diferente, né? Empresas iniciais, empresas de startups, que a gente tem basicamente só a ideia, o que está começando agora, iniciais, a figura muito grande é do investidor anjo, né? Quem assiste aí Shark Tank, na Band, acho que passa também em algum canal a Sony, acho que passa, fala-se muito do investidor anjo, né? Então, normalmente é aquela pessoa que tem até a empresa formada ou tem uma ideia, mas que é um estágio muito embrionário ainda, muito inicial. Nós também temos o capital semente, chamado de seed capital, tá? Que são também um tipo de capital de risco para empresas também iniciais, que estão começando, que são um pouco mais estruturadas que a startup, mas que também estão começando. Nesses estágios iniciais, o risco do investimento ele é maior, obviamente, por ser uma empresa bem inicial. Quando a empresa já está em crescimento, fala-se muito sobre o Venture Capital Private Equity, que a gente já veio falar um pouquinho sobre no vídeo de hoje, na aula de hoje. E quando a empresa está um pouco mais madura, a gente pode partir para o IPO, tá? Renata, uma startup pode abrir IPO? Não, não é proibida de abrir, não existe um impedimento. Mas a gente sabe que o processo de IPO é um processo complexo de alto custo. Então, é difícil para a empresa startup ela abrir um IPO. É difícil convencer investidores em capital aberto para investir no negócio em tão inicial. Normalmente, o IPO é para a empresa mais madura, até para você convencer o acionista a aportar, a comprar a sua ação, a ser sócio do seu negócio. Não é apenas investidor, é um sócio também, tá? Então, esse seria o estágio de crescimento. Investidor anjo migra para Seed Capital, migra para o Venture Capital Private Equity, e a gente teria o IPO como uma forma de capital de risco para uma empresa bem mais madura, que já está no nível de crescimento já estabelecido, certo? Então, vamos começar falando do investidor anjo, que é o estágio inicial, né? Como eu falei, quem acompanha a Shark Tank aí já deve conhecer um pouquinho da figura desse investidor. Nada mais é uma pessoa física que tem dinheiro, que quer pegar o seu dinheiro, ao invés de investir no mercado financeiro, ele investe em empresa, porque ele acredita que aquela empresa ela vai crescer e vai gerar retorno para ela. Então, ele acaba sendo, de fato, um sócio, entre aspas, investidor. Não chega a ser sócio, porque ele não tem participação para decidir na gestão da empresa, ele atua muito mais como um orientador, mas ele está ali com a figura de um investidor importante, que vai viabilizar um projeto. Então, às vezes, a gente tem um estudante, por exemplo, de engenharia, que tem uma ideia massa de um aplicativo, mas que não tem recurso financeiro para isso, não tem conhecimento, não tem acesso à rede de contatos, e o investidor anjo ele está ali para auxiliar. Inclusive o Sebrae, né, se devem conhecer, faz muita rodada de negociação com investidores, onde as pessoas físicas apresentam suas ideias, né, os jovens, os empreendedores, trazem suas ideias para o Sebrae, e o Sebrae compartilha com os investidores anjos. E lá nessa roda das negociações eles decidem se vão investir ou não. Bem semelhante à Shark Tank, bem semelhante ao programa lá da Band, tá bom? Então, o que é um investidor? É uma pessoa física, como eu falei, que aplica o seu próprio patrimônio em uma startup, uma empresa bem inicial, que tem alto potencial de crescimento e de retorno. Regulamentação brasileira limita esse investimento a 10% do seu patrimônio. Então, eu não posso investir mais desse percentual do que eu tenho, tá? A forma também de proteger o seu capital. Eu não posso pegar meu dinheiro todo
e investir todo em empresa startup, porque a chance de quebrar é alta. Poucas empresas startups de fato decolam. A gente conhece muitas startups de sucesso, né? O Facebook, o Nubank, tem muita startup em massa, mas a grande maioria, infelizmente, não consegue crescer, não consegue virar uma chama de unicórnio, né? Quando a startup está realmente consolidada. É difícil uma startup crescer. Então, é um investimento realmente altamente arriscado. Eu tenho que conhecer muito bem a empresa, tenho que analisar muito bem o seu fluxo de caixa, tenho que avaliar muito bem qual é o negócio que ela está para decidir se eu vou investir ou não, porque é um investimento de fato bem arriscado, tá? E aí o investidor anjo, como eu falei, não é um sócio, tá? Ele não tem direito a gerir o negócio nem votar. Ele é muito mais um orientador. Então ele pode, na verdade, ele pode atuar como orientador. Ele pode investir o capital e, dependendo do contrato que ele celebrar com a empresa, também orientar o gestor, na consultoria técnica, em gestão, em finanças, enfim. Na verdade, o que acontece é um acordo entre o investidor e a empresa, onde a empresa ou a empresa investidor vão delimitar qual o capital que ele vai investir e como vai ser essa relação. Então, nesse contrato é que estabelece, você vai investir no meu negócio 100 mil reais, meio milhão de reais, 1 milhão de reais e o tempo que esse contrato vai ser celebrado. Esse tempo é fundamental para determinar o tempo que o investidor anjo vai atuar naquela empresa. O prazo máximo são de 7 anos, tá certo? Pela legislação brasileira. Então, a gente não pode exceder esse prazo, mas o prazo mínimo, o prazo que vai ser do contrato até os 7 anos, vai ser terminado via contrato. E a remuneração do investidor anjo também. Normalmente, a remuneração está atrelada ao desempenho da empresa. Quanto mais a empresa cresce, quanto mais aumenta seu valor de mercado, mais o investidor anjo vai ter retorno. E ele recebe esse retorno com base no crescimento da empresa. Por isso que é importante que ele invista em empresas que estão realmente crescendo, para que ele ganhe dinheiro, obviamente, certo? E como ele é remunerado? Como eu falei, né? O investidor anjo ele vai ser remunerado pelos seus aportes de acordo com o contrato de participação. Ao final de cada período, ele vai receber a remuneração pela participação que ele investiu. É como se fosse bem semelhante a distribuir dividendos quando a gente fala de mercado de ação, né? Então, o cara compra ação lá, no final do ano recebe dividendos. É semelhante, né? Não é uma ação, não estou comprando uma parte da empresa. Ele está investindo seu capital e, no final de cada período, a cada ano, a cada 6 meses, conforme o contrato, ele vai receber o retorno daquele investimento proporcional ao capital que ele investiu. E esse retorno está atrelado, como eu falei, ao crescimento da empresa, à geração de caixa. Quanto mais caixa a empresa gera, quanto mais valor de mercado ela tem, maior vai ser a remuneração desse investidor anjo. Certo, pessoal? Aqui tá tranquilo, né? Então, falamos de investidor anjo e aí qual capital ele vai poder investir? Enfim, são vários. Ele pode investir o capital financeiro, que é o recurso financeiro, né? Então, no contrato determina-se isso. Mas, além do capital financeiro, ele também pode contribuir com o capital social. Normalmente, o investidor anjo é a pessoa que tem conhecimento no mercado, que tem uma rede de contato muito grande, que pode viabilizar contatos para aquela empresa. Aí, mais uma vez, quem assiste Shark Tank lá, quando o investidor anjo quer convencer a empresa a ter ele como investidor, ele sempre fala esse exemplo. Olha, eu tenho uma rede de contato, eu conheço potenciais clientes, eu consigo colocar o teu produto em mercados no Brasil inteiro, eu consigo exportar o teu produto para fora, eu tenho uma rede de empresas que podem te ajudar na produção. Então, o principal foco do investidor anjo não é só o capital financeiro, é também o conhecimento que ele tem do mercado como um todo para que esse negócio cresça. Né? Então, ele entra realmente para somar com o negócio, para fazer esse negócio deslanchar pelo conhecimento que ele tem. E aí também entra o capital intelectual, porque ele atua também, como eu falei, dando orientação. Né? Então, normalmente, o cara que tem expertise financeira muito boa e vai orientar o gestor nisso, ou ele tem um conhecimento de mercado muito bacana e vai orientar também. Então, tem essa ponte também, não é só o investidor colocando capital, é a pessoa que vem para somar também no negócio da empresa. Certo, gente? Tranquilo até aí?